o impulso do autor que, através de seu advogado, coloca a pretensão em juízo, e a do réu, que vem resistir a esta pretensão em juízo através da contestação ou defesa após a realização da ius vocatio. Na jurisdição penal, nenhum julgamento é legítimo, vinha eu de dizer, sem a interferência concreta e efetiva, não apenas formal ou retórica, do exercício da defesa técnica encarnada pelo advogado. Podemos, numa rápida síntese, afirmar que sem advogado não pode haver julgamentos, ao menos os legítimos. E costumo, não me canso de fazê-lo, trazer um silogismo para demonstrar em que posição, em que lugar se encata o advogado enquanto exercente de uma função que tem indiscutivelmente natureza pública, porquanto indispensável e essencial ao exercício de uma das mais fundamentais tarefas do Estado, que é a tarefa jurisdicional. Sem advogados, não há julgamentos. Sem julgamentos, não há juízes ou tribunais. Sem juízes ou tribunais, não há poder judiciário. Sem poder judiciário, não há Estado de Direito. Conclusão: sem advogados, não há Estado de Direito, nem democracia, nem sociedade civilizada. Deste silogismo, rigorosamente verdadeiro e imune a qualquer sofisma, podemos extrair qual a natureza do trabalho e da função exercida pelo advogado no contexto social e, efetivamente, o caráter institucional do seu exercício profissional. Função pública, pois, exercida em ministério privado, ordinariamente sem vínculos com o Estado e sem remuneração dos cofres públicos. Falo da advocacia concebida no seu modelo tradicional e liberal. Advocacia pública, conquanto os proventos de seus exercentes venham do Estado, esta circunstância não tolhe absolutamente as características que são comuns a todos os exercentes da postulação judicial. A importância e a magnitude da tarefa reservada ao profissional da advocacia, especialmente ao advogado criminal, não tem encontrado no ordenamento jurídico brasileiro, ou mesmo na exegese dos nossos tribunais, a contrapartida relativa a esta importância e a esta essencialidade. Lutamos muito, a partir da Associação dos Advogados de São Paulo, para escrever na nossa lei fundamental que o advogado é elemento essencial à administração da justiça, axioma evidente, solar e claro, mas que não sei por que razão jamais constou do nosso jus positum, jamais figurou do nosso ordenamento jurídico. Lutamos e conseguimos. Está lá, no artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil, que o advogado é elemento essencial à administração da justiça. E mais do que isso, conseguimos ali esculpir também a regra atinente à sua imunidade material ou à sua inviolabilidade. E é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da função nos limites da lei. Esta locução, nos limites da lei, não estava nos nossos planos. Não estava na redação que entregamos ao constituinte paulista Michel Temer para levar à Assembleia Nacional Constituinte. Mas, explica Sua Excelência, o ex-deputado constituinte, insurgiram-se inúmeros parlamentares do Congresso Nacional, indagando se com esta imunidade material ou inviolabilidade, os advogados pretendiam ser tão ou mais imunes do que os próprios parlamentares por seus atos e manifestações no exercício das respectivas funções. E por exigência e por pressão deste segmento do Congresso Nacional, que não consegue divisar, atinar muito bem com a natureza, a essência e a magnitude da tarefa de que se desincumbe o advogado criminal, acabou por prevalecer no texto.
Pensávamos que havíamos vencido a grande batalha. Entendíamos que, doravante, a partir da promulgação do texto constitucional, não mais teríamos aquele grande contingente de profissionais da advocacia processados criminalmente por crimes de linguagem, especialmente por crimes de linguagem, por crimes de desacato e por outros delitos de menor incidência, todos relativos ao exercício da profissão. Qual não foi a nossa surpresa, no entanto, colegas advogados criminais do Paraná, quando verificamos que os tribunais do nosso país não estavam dispostos a aplicar o dispositivo expresso da Constituição da República Federativa do Brasil, expressão da vontade autêntica, legítima e genuína do poder constituinte originário. Porque, certamente, o reconhecimento da eficácia abrangente deste preceito de eficácia contida, a efetividade deste preceito de eficácia contida, que tem ampla abrangência, enquanto não limitada esta abrangência por lei infraconstitucional, passou a ser encarada a lei constitucional neste aspecto como um preceito de eficácia condicionada à superveniência de lei infraconstitucional que regulamentasse a inviolabilidade. Heresia jurídica denunciada por todos os constitucionalistas conscientes do nosso país. Mas este brado e este grito de resignação tampouco encontrou eco nos tribunais. Os tribunais preferiram ler a Constituição de 1988 a partir da legislação penal e processual penal de 1941, nascida sob o signo do autoritarismo do Estado Novo, ao invés de entenderem que a nova ordem constitucional houvera rompido com o direito precedente e que reclamava a observância da inviolabilidade constitucionalmente assegurada aos advogados no exercício de sua função. Como diz o eminente jurista Alberto Zacarias Toron, que nos honra com a sua presença, os tribunais preferiram mortificar o preceito, lendo a Constituição a partir do Código Penal de 1940, a partir do Código de Processo Penal de 1940, e não atentaram para a exigência institucional, política e jurídica de se ler a legislação precedente recepcionada a partir do rompimento imposto pela nova ordem constitucional, fundante do novo sistema penal. E agora vivemos esta situação. Determina, dispõe e exige a inviolabilidade funcional do advogado. E os tribunais se negam a reconhecê-la. Preferem interpretar o texto, afirmando que o artigo 142, inciso 1º do Código Penal de 1940 foi recepcionado pela Carta, e que tudo continua como antes no quartel de Abrantes, a despeito de uma nova ordem constitucional que rompeu com a ordem constitucional precedente e que a inviolabilidade do advogado se cifra na imunidade judiciária contemplada no artigo 142, inciso 1º do Código Penal. Não configura injúria ou difamação a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Só que com uma restrição. Na exegese dos tribunais brasileiros, há uma distinção que a lei não faz. Distingue-se onde a lei não distingue. Porque a ofensa irrogada em juízo, que não configura injúria nem difamação, pelo advogado, na discussão da causa, em juízo, quando atinge o magistrado, quando atinge a parte adversa, membro do Ministério Público, quando atinge o serventuário da Justiça, quando atinge a autoridade policial, não funciona. Não vale aqui o brocardo latino, segundo o qual ubi legis voluit dixit, ubi noluit tacit. Distingue-se para impedir a libertas convinciandi do advogado na sua maior amplitude e no seu maior espectro, onde a própria lei, onde o próprio direito escrito não distingue. Mas
existência do pingo d'água. Inconformados com esta situação de insegurança, com esta falta de garantias que inexplicavelmente atinge o advogado no exercício da profissão, continuamos a buscar a simetria entre os três principais operadores do direito, entre os três principais agentes da realização da tarefa jurisdicional do Estado. O juiz não responde pelas afirmações contumeliosas que lance contra as partes nas suas decisões, mesmo que a sentença seja declarada injusta, equivocada e errônea pela superior instância que a reforma. O Ministério Público, em caso de absolvição do acusado, promotor de justiça que tenha se excedido nas suas manifestações, tampouco responde porque tem imunidade funcional. É justo, é correto, é direito, assim tem de ser, para garantir que os operadores do direito funcionem em clima de perfeita garantia. Só não compreendo porque só os advogados, que são tão essenciais quanto os outros essenciais, é que devam operar desguarnecidos de garantias e sob a constante ameaça de encontrar aqui ou acolá com a sensibilidade mais aguçada desta ou daquela autoridade e a resposta vir em forma de processo crime, que violenta, que humilha e que magoa e que desestimula os profissionais da advocacia. Depois de impetrar 108 habeas corpus, ordens de habeas corpus em favor de colegas processados no exercício da profissão, quero crer que isto tem raízes culturais, tem raízes históricas, que vão deitar os seus fundamentos no próprio processo de colonização do nosso país, porque os nossos colonizadores aqui vieram investidos do ius vitae equinescens sobre os colonos e com a determinação real de daqui levarem da colônia para a matriz todas as riquezas que pudessem, sem nenhuma contestação, portanto, investidos de autoridade plena e absoluta. E isto foi herdado pelo nosso ordenamento, e isto foi herdado pela nossa estrutura formal na organização do Estado. O conceito de autoridade, da intocabilidade, do prestígio da autoridade pública no nosso país, numa subversão da escala axiológica do nosso ordenamento jurídico, ganha páramos paroxísticos. Exemplo desta afirmação, que asseguro a todos os senhores não é exagerada, está no texto da Lei 5.250 de 1967, a Lei de Imprensa, até hoje em vigor. Se neste país um presidente da República viesse a se envolver em atos de irregularidade, praticasse delitos, e um jornalista escrevesse sobre isto, afirmando que o presidente praticou este delito, e o presidente resolvesse processá-lo por crime contra a honra, o jornalista jamais poderia exercer a exceptio veritatis, porque contra o presidente da República, segundo a lei de imprensa, não se admite a exceção da verdade, ainda quando a verdade esteja nas afirmações do que escreveu o suposto ofensor. Vejam os senhores, importa mais a versão do que a realidade para este tipo de ordenamento jurídico que busca tutelar a qualquer preço e a qualquer preço, a presumida lisura das autoridades, de quem se acha investido de autoridade pública. Não será este o fundamento da renitência dos nossos tribunais em aceitarem inviolabilidade do advogado, que poderá vir aos autos e dizer todas as verdades acerca de todas as verdades? Não estaria aí o fundamento deste receio, que tem gerado o descumprimento da própria Carta Constitucional? Algo que coloca a reflexão dos senhores. Não desistimos, porém. Tramita no Congresso Nacional e será apreciado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o projeto de lei que trata do novo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Coube-me escrever os artigos
nele constantes na redação que se encontra em referência a este capítulo da inviolabilidade ou imunidade material dos advogados. Ali estão 2 artigos que, me parece, restabelecem a inviolabilidade já proclamada no texto constitucional, sem nenhuma chance de se mortificar o preceito através de exegeses arrevesadas, através de malabarismos de interpretação. Primeiro dispositivo, assoalha, que não configura injúria, difamação ou desacato qualquer manifestação do advogado em juízo ou fora dele no exercício profissional. Os excessos, porventura cometidos, serão apreciados fora da órbita penal, exclusivamente na esfera da apreciação disciplinar da sua entidade de classe, a Ordem dos Advogados Brasileiros. O segundo dispositivo, isto evitará, porque temos a exceção da verdade no relativo ao crime de calúnia, isto evitará os injustificados e cada vez mais frequentes processos crime por prática suposta de injúria e difamação. Evitará também o clássico, se me permitem a expressão menos elegante, esteja preso, a pretexto de comissão ou de cometimento de crime de desacato, quando o advogado se insurge contra a arbitrariedade ou abuso de poder por parte de autoridades perante as quais exerça a sua função. E mais um dispositivo, que, estabelecendo perfeita simetria entre o advogado, membros da magistratura e do Ministério Público, estabelece que o advogado não poderá ser preso por motivo do exercício profissional em flagrante delito, senão em caso de crimes inafiançáveis, para que tenhamos, afinal, a mesma posição de igualdade, tantas vezes proclamada teoricamente em alguns dispositivos legais, mas nunca concretizada no exercício prático da nossa profissão. É porque ainda este ano teremos em vigor o novo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente Ascioli, como de resto todos os presidentes das seccionais brasileiras, foram convocados. O presidente Ascioli estará na quarta-feira em Brasília para presenciar a tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Devo falar, sem pretender roubar muito tempo, daquele tempo consagrado à estrela desta solenidade, à estrela do evento desta noite, que é o enorme, o magistral advogado Evaristo de Moraes Filho. Devo falar um pouco acerca da incompreensão do exercício profissional por parte dos advogados criminais, maxime no momento em que este movimento autoritário denominado Law and Order, de abrangência internacional, começa a mostrar os seus propósitos e os seus primeiros resultados na pátria brasileira. Movimento de inspiração autoritária, que vê na criminalidade uma patologia social, ao invés de fenômeno complexo de raízes multifárias, preponderantemente a causa social e econômica, e que pretende combater o fenômeno da criminalidade que sempre andou à ilharga da humanidade e cujo extermínio e cuja eliminação só poderá ser sonho de inscientes ou despreparados. Pretende este movimento combater o fenômeno social da criminalidade através do endurecimento da legislação penal, da exasperação da repressão e da supressão de mecanismos processuais penais que constituem conquistas da sociedade democrática, sob o pretexto e sob o argumento de que, endurecendo as penas, até a pena de morte, alguns, a criminalidade recua e, indiscutivelmente, a violência diminui. Nada mais enganoso, nada mais falso, nada mais equivocado. A nossa criminalidade, a criminalidade brasileira, se situa no seu maior segmento, 95%, em crimes contra o patrimônio, filhos da miséria, da desassistência moral,
material e intelectual em que se encontram relegados hoje, em 1993, nada menos que 18 milhões de menores abandonados. Se apenas 10% deste contingente, sendo os outros 90 encaminhados para a medicina, para a ciência, para a advocacia, para a arte e para o trabalho, e apenas 10% faça, por um milagre de Deus, apenas 10% faça a opção para a criminalidade, nós teremos, nos próximos anos, nada menos que 1.800.000 indivíduos, cidadãos de terceira categoria, frutos desse sistema injusto de distribuição de renda e subversão de prioridades governamentais, atuantes na marginalidade e na criminalidade. Quais presídios serão suficientes para contê-lo? Quais exasperações de pena serão imaginadas, a pretexto de combater esta inexorável marcha da miséria absoluta para a criminalidade? Não obstante, sob o influxo e sob a inspiração desse movimento, a sociedade brasileira vem sendo assolada nesta direção, propondo medidas cada vez mais draconianas, inclusive por alguns órgãos de comunicação, pessimamente orientados, inclusive por políticos demagógicos, que querem muito mais votos do que equacionar o problema da violência na sociedade. E nós, advogados, na ponta desta linha, começamos a ser olhados, principalmente nós, advogados criminais, com alguma desconfiança por parte de setores despreparados da nossa sociedade, como auxiliares daqueles que cometem crimes, como profissionais dispostos a fabricar uma exculpação para o ato imperdoável e que deveria ser respondido, para muitos, com uma execução sumária através da pena de morte. É preciso que conscientizemos a sociedade de que nós exercemos função pública. O nosso código deontológico recomenda que não aceitemos causas que, segundo a nossa consciência, se nos afigurem imorais ou ilícitas, salvo as causas criminais, onde a nossa opinião pessoal não importa minimamente, porque o direito de defesa técnica é um direito sagrado e constitui elemento de legitimação formal e substancial de todo julgamento criminal. Precisamos esclarecer à sociedade do que representa o nosso trabalho e o que ele tem de função pública e de interesse público. Não somos mágicos, prestidigitadores que extraímos coelhos de cartola, que transformamos a vítima em criminoso e o criminoso em vítima. Somos elemento indispensável à administração da justiça, garantidores do respeito aos direitos fundamentais da personalidade humana, sem os quais não subsiste o Estado democrático e a própria democracia. É preciso muito engenho, é preciso muita maturidade, é preciso muita arte para exercer esta forma de advocacia. Segundo se afirmou, nenhuma forma de advogar é mais pungente e dolorosa do que a advocacia criminal. A expressão é do juiz carioca, anteriormente citado pelo orador que me precedeu. E eu diria que, em face dessa incompreensão, em face da necessidade que a liberdade humana e que a democracia tem, de que atuemos sempre altivos e independentes, mesmo contra a opinião pública adversa, sem que isto constitua qualquer elemento de minimização do nosso entusiasmo, da nossa determinação e do nosso empenho para fazer prevalecer os direitos do nosso patrocinado. Porque, efetivamente, além de serem heróis de todas as páginas de liberdade da história política do nosso país, os advogados são inquestionavelmente, dentre todos os profissionais, os que mais são capazes de um gesto de verdadeira e autêntica solidariedade humana. Carnelucci
Francesco Carnelucci, esse que nós todos supomos que se realizou e se consagrou como um mestre do direito processual civil, revelou no seu livro Dei Miserie del Processo Penale que em nenhum momento se sentiu mais advogado do que naquele, quando promoveu uma defesa criminal. E em retribuição do sucesso ali obtido, recebeu pintada pelo próprio cliente uma tela, cuja figura expressava duas mãos algemadas. Uma pendia inerte, desfalecida, desanimada, abandonada, execrada, deserdada de toda a compaixão da sociedade. A outra, acima dela, se colocava, como a solicitar o óbolo, a esmola da caridade humana. E Carnelucci compreendeu, mirando aquela imagem, que a mão para cima estendida fazia a súplica do óbolo da solidariedade humana. Óbolo este do qual somente os advogados criminais são capazes. Sejamos, pois, como recomendava outro imenso advogado criminal, Manuel Pedro Pimentel. Tenhamos a coragem do leão e a mansuetude do cordeiro, a altivez do príncipe e a humildade do escravo, a fugacidade do relâmpago e a persistência do pingo d'água, a solidez do carvalho e a flexibilidade do bambu. Muito obrigado. Eu disse para a noite de hoje, temos a honra de anunciar e convocar a ocupar a tribuna o expositor, doutor Evaristo de Moraes Filho, pessoa muito querida de todos nós e que dispensa, mas dispensa mesmo, qualquer tipo de apresentação. Doutor Evaristo, gostaria que o senhor se dirigisse à tribuna para iniciar. Caso queira ficar. Presidente Elias Matar Assad, com quem me congratulo por essa iniciativa pioneira de propor a fundação da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Meu presidente do Conselho Federal, José Roberto Batóquio, a quem louvo pela luta que vem desenvolvendo para transformar a inviolabilidade do advogado no exercício de sua profissão numa garantia real e efetiva. Presidente Francisco Ascioli Neto, da Seccional do Paraná, eminente desembargador que representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, colegas de mesa, companheiros debatedores, Acir Breda e Jacinto Nelson Coutinho, me permitam uma saudação especial ao colega Osman de Oliveira, que me emocionou, invocando a pessoa de meu pai, que certamente está em espírito muito contente e feliz, testemunhando esse nosso encontro. Companheiros advogados criminais, minhas senhoras, meus senhores,
muito grande a honra de ter sido escolhido para participar